Olá, bem-vindo ao canal Caroline e a Busca pela Verdade. Então, em programas anteriores, em vídeos anteriores, eu tentei explicar, não sei se consegui, mas a intenção foi falar um pouco do que é uma vida interior de uma forma simples, trazendo histórias para que a gente possa fazer assimilações, histórias populares. Trouxe também o que é essa parte divina. Então, a parte divina é o que, vamos dizer assim, é o que é para habitar o nosso interior. Porém, hoje eu vou trazer um contraponto, porque a gente acha que o que se passa aqui no nosso interior, nos nossos pensamentos, o que se passa nessa nossa vida íntima, que é o que a gente pensa, o que a gente sente, é o nosso interior. Então, ele é divino. Não. Dentro do nosso interior existe uma dualidade. A parte divina e existe uma parte infectada. Nós temos dentro da gente essa infecção. A gente tem essas trevas dentro da gente. E conforme a minha percepção de realidade, eu coloco essa parte trevosa que habita todos nós, desde uma pessoa, todos, independente de classe, de gênero, independente de qualquer coisa, todos nós habitamos essas duas partes. Cabe a nós nos autodescobrir e identificar essas partes. Então, as trevas eu coloco como representada por um programa quântico chamado ego, que trabalha dentro do nosso tronco encefálico, a qual é determinado pela lei da sobrevivência. E tem esse eu, que é o eu real, que ele surge, ele emerge quando a gente destrói crenças, destrói certezas e a gente começa a pensar com o nosso lobo frontal, com o nosso neocórtex. Então, esse programa do neocórtex, que é o programa quântico, eu coloco aqui como nosso eu real, o da nossa vida interior iluminada. Dentro dessa mesma vida interior, tem as trevas, representada pelo ego. O que seria isso? Existe níveis de a gente alcançar essa vida interior. A primeira coisa que a gente precisa ter para nos conectar com esse eu real interior é destruir crenças, destruir certezas, identificar o nosso ego, as nossas trevas, entrar em uma esfera filosófica. A gente adentra essa esfera filosófica, questiona, busca a verdade. O que a filosofia é? A filosofia é a busca por essa verdade. Depois dessa busca pela verdade, ainda tem um estágio místico. Esse estágio místico nos dá ramos, raízes, nos dá portas para que a gente possa descobrir outros níveis de consciência. Então, tudo começa pelo quê? Por identificar essa parte suja, essa parte trevosa dentro da gente. Nós somos seres de conflitos. E por que somos seres de conflito? Porque a gente está dentro de um conflito. Hoje a nossa sociedade, a nossa realidade, quando eu digo que a nossa realidade é infectada, é doente, porque é algo estrutural. Hoje, como é que a gente se movimenta na vida? A gente se movimenta pelo ego. E o ego é infectado. Como que ele é infectado?
Ele se movimenta pela busca de conforto, pela busca de segurança. Principalmente o ego se movimenta para proteger a sua imagem a qualquer custo. Então ele vai enganar, ele vai mentir, ele vai manipular informações a seu favor para manter a sua imagem narcísica, uma imagem que ele estabeleceu. E essa imagem que ele estabeleceu não vem do além, vem já de uma estrutura societária, vem de uma estrutura da qual a gente já cai dentro dela, a gente já nasce dentro dessa estrutura. E essa estrutura, ela levou... Na verdade, é uma estrutura que já vem desde o início da criação, mas para que a gente possa entender em um aspecto um pouquinho, de um nível consciencial um pouquinho menor, para que a gente possa entender, ela veio, por exemplo, no Brasil. Essa estrutura que o Brasil hoje tem de desigualdade, de manipulações, de conflitos, vem lá desde a colonização. Vamos dizer que, vamos trazer para o nosso país aqui, tirando um pouco esse âmbito de realidade cósmica, trazendo para o nosso país. Os índios viviam, vamos dizer assim, livres, na mata, na floresta, com a sua distribuição societária em forma de tribo. E de repente veio europeus e começaram a impor regras, a impor a sua cultura, desvalidando e subjugando a cultura e o saber dos índios. Então isso já trazendo para o nosso país, isso já é algo estrutural da qual hoje nós nascemos já dentro dessa estrutura. E essa estrutura, ela molda o nosso ego, ela contorna, ela faz esse contorno psíquico do nosso ego, porque já é algo enraizado nas instituições familiares, nas instituições religiosas, essa subjugação, esse domínio, um manda e outro obedece, se não obedece manipula, distorce informação e assim vai criando essa infecção, essa doença da qual hoje estamos aqui. Então o que eu quero dizer é que a gente tem uma vida interior infectada. E a gente precisa insurgir contra essa vida interior. Porque senão, se a gente permanece nesse ciclo, nessa estruturação, a gente não resolve os nossos conflitos, os nossos dilemas, e a gente não faz emergir esse eu real. Esse eu que pode adentrar uma esfera mística. Então, enquanto a gente está aqui no nosso mundinho, vivendo essas satisfações, esses impulsos, a gente não consegue alcançar essa esfera mística. E em não alcançando essa esfera mística, o nosso propósito de humanidade não chega a um fim. Nós, seres humanos, a gente tem um fim de sermos humanos. Então a gente precisa descobrir esse fim. Enquanto a gente está aqui nessa estrutura, vivendo essa proteção narcísica, essa busca por proteger a nossa imagem, fazendo uso de mentira, manipulação, enganação, domínio, submissão, devoção, a gente não consegue dar este salto quântico consciencial para que a gente possa adentrar aos níveis conscienciais. Então, o que eu imaginei trazer para hoje, para abordar aqui nesse canal, é que vocês reconheçam, que a gente reconheça que a gente tem merda dentro da gente, entende? Que a gente tem sujeira, que não é porque um pensamento passou na nossa cabeça, é nosso, é do nosso interior.
Pelo contrário, os pensamentos que passam na nossa cabeça não são nossos. Eles vêm de uma estruturação de realidade, eles vêm dessa... Vamos pegar aqui o exemplo que eu dei dessa colonização, que ela não é nossa. E em não sendo nossa, a gente tem que descobrir o que é nosso. A gente tem que fazer esse movimento de autoconhecimento, de autodescobrimento. Só que para isso a gente precisa se olhar no espelho e ver a merda, a sujeira que tem dentro da gente. Mas lembrando que essa merda e essa sujeira que tem dentro da gente, ela também não é nossa. Ela é uma coisa estrutural da qual a gente foi educado dessa forma, a gente foi padronizado dessa forma. A gente precisa, porque hoje se fala muito em romper padrões, é romper a estrutura que está posta hoje, para que a gente descubra e construa um novo ser de ser humano. A gente precisa ser outro tipo de ser humano. Esse que está colocado agora, esse que está posto agora em nossa realidade, é um ser humano doente, infectado, possui dissonância cognitiva, é cheio de transtornos, é cheio de conflitos. A gente vai permanecer com essas mesmas coisas, a gente vai permanecer com o ego, com a doença, com a infecção, com os conflitos, com os transtornos, com as dissonâncias, mas o que eu quero dizer é que isso não vai mais comandar a gente, isso não deve mais comandar a gente. A gente precisa respirar fundo, saber que isso não é a gente e descobrir um novo ser de ser humano. Como? Só que daí a gente, em vez de se ancorar nessa estruturação, nessa colonização, a gente se ancora em valores supremos de consciência. A gente se ancora na nossa consciência. No altruísmo, na fraternidade, na compaixão. A gente não mais joga a nossa sustentação nessa estrutura infectada da realidade, mas a gente constrói uma nova estrutura ancorada na nossa consciência, nessa nossa parte divina. Eu coloquei um monte de slide aqui, mas eu não falei nenhum deles, eu só vou falar o último. Eu quero trazer bem rapidinho, para deixar um pouco mais compreensível, a analogia da história do Pinóquio. O Pinóquio, ele veio ao mundo como um ser de madeira, certo? E o Gepeto, ele deu um caminho para o Pinóquio. E o Pinóquio ganhou também uma consciência, o grilo falante. Toda vez que o grilo falante falava, essa vozinha baixinha, fininha dentro da gente, o Pinóquio não dava ouvidos. Então o Pinóquio se desviou do caminho da escola para ver um show de marionetes, para ganhar moedas de ouro. E ali ele foi enganado. A consciência, o grilo da consciência, conversou com ele para ele ser honesto, para ele voltar para o caminho dele, do caminho que foi solicitado que ele seguisse. E a fada azul apareceu para tirá-lo da gaiola e ele não fez o que ele e a consciência combinaram, ele não foi honesto para com ele mesmo. Ele contou um monte de mentira para a fada azul e o nariz cresceu. E nós, tanto o Pinóquio, a gente tem muitas oportunidades diárias, oportunidades infinitas de seguirmos nesse caminho consciencial. E o Pinóquio, mais uma vez, foi enganado pela raposa e pelo gato para brincar em um parque de diversões.
O que o nosso ego faz? O nosso ego quer brincar em um parque de diversões. O nosso ego quer gozar, quer transar, quer comer, quer beber, quer fechar um negócio a qualquer custo, quer ir em busca desse gozo imediato, dessa satisfação, ele quer conforto, quer proteger a sua imagem. Então ele quer o parque de diversões que está representado na história do Pinóquio. Só que enquanto o Pinóquio escolheu estar dentro do parque de diversões, ele começou a se transformar num burro. Uma boa analogia, ele começou a se transformar num burro. Só que aí ele resolveu, quando ele tinha orelhas e rabo de burro, a consciência, o grilo falou, fuja daqui, vá embora. E pela primeira vez, ele escuta a voz da consciência dele e ele foge do parque de diversões, não terminando toda a transformação de um burro. E aí ele vai em busca do pai dele, o que aconteceu com o pai dele vai em busca dele e aí soube que ele foi engolido por uma baleia e o Pinóquio usa do altruísmo, da coragem, da compaixão, da criatividade quando resolve pôr fumaça dentro da garganta da baleia. Então ele emerge, ele sai do parque de diversões, do que o ego queria, e ele emerge o eu real dele, que é essa busca desse altruísmo, da fraternidade. E o que acontece com o Pinóquio? Ele se transforma em um menino de verdade. O que falta para nós, a gente tem corpos humanos. Mas o que falta para a gente é a gente silenciar esse ego, não deixá-lo mais comandar, fazer emergir esse eu real e nos transformarmos em humanos de verdade. O que eu trago aqui são apenas hipóteses, observações da minha vivência, da minha percepção. Nada disso que eu coloco aqui deve ser posto como uma certeza ou uma verdade, mas sim são sementes, são hipóteses de reflexão para que a gente tenha outros olhares, outras lentes para a nossa realidade. Obrigado por me ouvir até esse momento, por estar conectado comigo e um abraço no coração.